A Instrução Normativa 3 de 2016 fixou o prazo para a realização de concurso público no âmbito dos municípios para a prestação dos serviços em questão, cuja data limite para a divulgação dos editais dos concursos públicos para provimento dos cargos de procurador do município deveria ocorrer em 31 de julho de 2017. Ademais, a instrução normativa mencionada dispôs expressamente a excepcionalidade da contratação de consultorias jurídicas e contábeis por meio de inexigibilidade de licitação, e aqui transcreve dispositivo da Instrução Normativa 3 de 2016, já conhecida deste Tribunal de Contas. Como visto, apenas hipóteses especialíssimas que fogem da prática ordinária da atuação judicial de uma Procuradoria Municipal autorizam a realização de contratação direta de escritório de advocacia. Ora, a execução de sentença judicial, nem mesmo no âmbito do Fundef, se reveste de excepcionalidade apta a justificar a contratação em questão. Assim, faz-se necessário que o Tribunal de Contas realize a devida instrução processual, com vistas a verificar se a municipalidade possui procuradoria jurídica instituída. Em caso positivo, a esta caberá a execução da sentença em questão, havendo espaço para se discutir a inexistência de direito ao recebimento de precatórios por nenhum dos dois escritórios. Registre-se ainda que a medida de suspensão da contratação do escritório Monteiro e Monteiro se revela imprescindível, haja vista que o contrato celebrado prevê a possibilidade de remuneração ad êxito equivalente a 20% do montante recuperado sobre o benefício proporcionado ao contratante, valor este a ser apurado através de precatório judicial, conforme constante a cláusula 4ª do contrato. Assim sendo, a contratação do escritório Monteiro e Monteiro deve ter igualmente os seus efeitos suspensos, uma vez que há risco de recebimento de honorários advocatícios por escritório contratado diferentemente do disposto nos parâmetros fixados na Instrução Normativa número 3 de 2016 deste Tribunal de Contas e na Lei de Licitações. Por tais razões, o parquet defende nesta oportunidade que seja declarada a nulidade da decisão que deferiu a medida liminar e determinada a imediata suspensão de ambas as contratações, somada à indisponibilidade dos valores referentes aos honorários advocatícios. Da necessária indisponibilidade dos recursos a serem pagos a título de honorários até que se esclareça em definitivo a regularidade das contratações. Na hipótese vertente, temos como justificativa a medida ante o fundado receio de a contratação irregular ensejar o pagamento de honorários a escritório supostamente contratado em desacordo com as normas constantes da Lei de Licitações e da Instrução Normativa número 3 de 2016, gerando assim risco de dano ao erário municipal. Caso ocorra o reconhecimento da ilegalidade da contratação, somente ao final do processo, por ocasião da prolação da decisão de mérito, os prejuízos já estarão consolidados. Afinal, os honorários poderão, nessa oportunidade, já terem sido pagos. Por outra via, ainda que se entenda pela regularidade da contratação, é discutível a legalidade do pagamento de honorários contratuais com verbas vinculadas e destinadas à educação. Nesse sentido, a jurisprudência já se manifestou contrariamente, conforme decisões do Superior Tribunal de Justiça, no RESP 140.1409.240 de Pernambuco, e também o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Convém, portanto, suspender cautelarmente tais pagamentos ou, caso já não seja mais possível, decretar a indisponibilidade dos bens necessário à recomposição de eventual prejuízo ao erário. E aqui eu acrescento as recentes decisões do Tribunal de Contas da União, também entendendo que o valor integral dos precatórios a serem pagos aos municípios devem ser vinculados à educação. Essa matéria já foi trazida aqui em outros processos e, recentemente, o próprio TCU, em análise ao embargo de declaração no processo TC 005-506-2017, confirmou esse entendimento no sentido de que o recurso deve ser aplicado integralmente em educação e também entendeu que a competência para a fiscalização dos recursos é concorrente, tanto do Tribunal de Contas da União, remanescendo ainda também competência dos Tribunais de Contas do Estado para tratarem da matéria.
Além disso, caso aguardem-se os trâmites normais desta Corte com julgamento final sobre a legalidade do processo licitatório, poderá ocorrer o agravamento do dano, cuja reparação é notoriamente dificultosa, tornando-se ineficaz a decisão de mérito. Por se tratarem de valores bastante elevados, supostamente devidos a título de honorário superando a casa dos 6 milhões de reais, deve-se determinar cautelarmente que o município em questão se abstenha de realizar quaisquer valores devidos a título de honorários advocatícios referentes à ação do Fundef a quaisquer dos escritórios ora litigantes. Caso o pagamento já tenha sido efetuado, recomenda-se a adoção do procedimento de indisponibilidade dos valores pagos ao respectivo escritório. Sobre a possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens pelos tribunais de contas, leciona Jacobi Fernandes. Entre as medidas cautelares voltadas para a satisfação do débito, está a possibilidade de determinar, por prazo não superior a 1 ano, a indisponibilidade de bens do responsável em número suficiente para garantir o ressarcimento ou dano ao erário, garantir o ressarcimento dos danos em apuração. Esta disponibilidade pode ser ordenada diretamente aos cartórios, ao DETRAN e outros órgãos de registro público, com cópia para os envolvidos. Destarte, diante da gravidade dos fatos e da robustez dos elementos ora apresentados, a fim de permitir o ressarcimento ao erário dos valores eventualmente desviados, é medida essencial a decretação da indisponibilidade dos bens até o montante do valor que já tenha sido pago pelo município a título de honorários advocatícios decorrentes da ação judicial que tenha por objeto o pagamento de valores devidos pela União a título de complementação do Fundef. A medida deve se dar mediante ordem ao gestor para que não realize os pagamentos, às instituições financeiras para que não movimentem os valores eventualmente depositados e ao juízo federal respectivo para que não autorize o levantamento dos valores pelo escritório de advocacia. Caso os valores já tenham sido recebidos, a ordem da Corte deverá ser apontada diretamente aos cartórios de imóveis do Estado de Alagoas e ao DETRAN para a imediata indisponibilidade dos bens móveis e imóveis em nome do denunciado e do denunciante, escritório de advocacia, até o valor acima indicado. Além disso, deve-se expedir ofício ao Banco Central e à Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, para que repassem às instituições submetidas às respectivas fiscalizações a ordem de indisponibilidade de bens, direitos, recursos ou ativos sob sua guarda, administração ou gerência, em nome do representado até o referido limite. Por fim, remate-se que o pagamento ao escritório cujas contratações não observar os comandos legais poderá gerar dano de elevada monta mormante para a realidade financeira precária dos municípios alagoanos. Do juízo de admissibilidade da presente denúncia. Destarte, sendo o referido órgão, ente jurisdicionado desta Corte de Contas, qual seja a Prefeitura Municipal de Maragogi, é preciso instruir o feito no sentido de apurar se ocorreram as referidas ilegalidades. Há, portanto, diante dos indícios verificados, elementos suficientes nos autos a recomendar o prosseguimento do feito, voltado ao esclarecimento dos fatos acima elencados, mediante a realização das diligências necessárias e oitiva do respectivo gestor em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Do exposto, o Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas manifesta-se: 1. Pelo reconhecimento da nulidade da decisão monocrática proferida em razão da ausência de oitiva prévia do Ministério Público de Contas em violação ao artigo 192 do Regimento Interno. 2. Deferimento da medida cautelar de forma mais ampla que a pleiteada, por meio de decisão monocrática do relator diante da urgência do caso, tendo em vista a iminente possibilidade de pagamento de honorários advocatícios a título de recebimento dos precatórios do Fundef, com vistas à imediata suspensão dos contratos firmados com Monteiro e Monteiro e com o escritório Castro e Dantas, bem como a suspensão imediata das atividades prestadas, bem como a suspensão de quaisquer pagamentos a título de honorários advocatícios referente ao Fundef. B. Medida cautelar de indisponibilidade dos valores correspondentes aos honorários advocatícios contratuais supostamente devidos, em decorrência da atuação em demanda judicial envolvendo a recomposição de verbas vinculadas ao Fundef.
pelo excelentíssimo conselheiro relator diante da urgência para o caso, tendo em vista a iminente possibilidade de pagamento. Como não foi feita de forma monocrática, eu venho pedir que seja feita agora por ocasião dessa apreciação na sessão plenária, que a medida cautelar seja feita na extensão como requerida no parecer do Ministério Público. Determinar o gestor que se abstenha de promover o pagamento dos honorários advocatícios contratuais supostamente devidos em razão de demanda judicial que tenha por objeto a recuperação de valores a título do Fundef nos termos acima minuciados até decisão final de mérito. Caso já tenha havido pagamento, determinar que a disponibilidade recaia sobre os bens dos escritórios de advocacia beneficiários e do gestor responsável pelo pagamento até um montante equivalente ao valor dos honorários advocatícios contratuais pagos pelos municípios. Comunicar à segunda vara federal os processos 080-3622-46-2014 de Alagoas acerca do inteiro teor da decisão que decretar a disponibilidade dos bens, a fim de viabilizar seu cumprimento, bem como solicitar os préstimos de informar se os referidos honorários advocatícios contratuais já foram pagos, a identificação do credor, o montante devido e a especificação da conta judicial para que os valores estão depositados. Após as medidas cautelares, o Ministério Público pugna pela submissão do processo ao Pleno para que seja determinada a apuração dos fatos, o encaminhamento dos autos aos órgãos técnicos deste tribunal para determinar as diligências que o relator julgar necessárias, além de determinar o gestor como medida importante para a coleta de provas, que apresente os seguintes documentos e informações. Que informe se na contratação já ocorreu o pagamento de honorários advocatícios a algum dos dois escritórios e a apresentação da cópia integral dos processos administrativos relativos a ambas as contratações, informando se houve um envio de cópia dos respectivos processos e dos contratos a este Tribunal de Contas e, em caso negativo, encaminhar cópia dos respectivos processos administrativos e dos contratos. Após a realização das diligências, a citação dos responsáveis e a abertura do prazo de 15 dias para que apresentem as suas alegações, que no final os autos sejam enviados à auditoria e em seguida ao Ministério Público para o seu parecer de mérito. É essa a manifestação, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Senhora presidente, apenas para efeito antes de prosseguir meu voto, informar Vossas Excelências que essa matéria também foi arguída na Justiça do município de Maragogi, que conseguiu uma liminar no mesmo sentido da magistrada e foi referendada com os mesmos conteúdos da nossa decisão pelo Tribunal de Justiça, o relator, desembargador Cirílio Adamastor Tenório. As senhoras decisões estão aqui juntas ao processo para subsidiar o entendimento melhor de Vossas Excelências. Quanto ao parecer ministerial, tenho por bem explicar que a ausência de parecer prévio não inquina a decisão liminar de nulidade pelo simples fato de inexistir norma atribuindo essa exigência como condição à expedição de liminar, muito menos sob pena de nulidade. Neste contexto, esclareço que a ementa encartada às folhas 4 do parecer ministerial não fundamenta em nada a pretensão de nulidade sustentada pelo parquê, pois a nulidade tratada naquele julgamento versa sobre nulidade de acórdão, pela ausência de oitiva do Ministério Público, circunstância fática inteiramente divorciada do que ocorre neste caso. O acórdão é decisão colegiada, a qual deve ser procedida da oportunidade do parquê de contas falar, como acontece em todos os demais tribunais pátrios. Contudo, em nenhum sodalícito deste país se exige o pronunciamento prévio do Ministério Público de Contas como condição de validade das decisões liminares monocráticas concedida em caráter precário
pelo relator. Quanto à extensão de efeitos ao pleito liminar sugerido pelo Ministério Público de Contas, com a finalidade de atingir inclusive o representante, também não vejo qualquer fundamento em suas razões. Veja-se, uma representação em desfavor da contratação celebrada entre o representante e o município de Maragogi já foi arquivada neste Tribunal de Contas, justamente pela ausência de vícios no ajuste, oportunidade em que foram observadas a notória especialização do representante, a singularidade do serviço prestado e a excelência nos trabalhos advocatícios desenvolvidos, que, diga-se de passagem, já culminaram com o crédito do precatório expedido em favor do município de Maragogi, apesar de bloqueado por liminar concedida em ação rescisória. Neste termo, tentar reviver a representação já arquivada seria um atentado à própria decisão adotada por esse tribunal. Feitas estas considerações, voto no sentido de admitir a presente representação, conquanto a mesma atende aos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, devendo-se proceder com a apuração dos fatos, bem como ratificar a liminar concedida em seus exatos termos para, finalmente, promover as seguintes diligências. 1. Requisitar ao município de Maragogi cópia integral do processo de contratação do escritório de advocacia Monteiro e Monteiro Advogados Associados. 2. Intimar o prefeito do município de Maragogi para que se pronuncie acerca do cumprimento do provimento liminar concedido nos autos. Determinar a comunicação desta decisão à segunda vara da Justiça Federal de Alagoas, fazendo-se referência à ação de número 0803-622.2014.4.05.8000. Publique-se no Diário Oficial desta Corte de Contas. Senhora Presidente, é assim como trago meu voto. Em discussão, processo relatado. Senhor relator, primeiramente eu queria concordar com Vossa Excelência, porque cautelar ou liminar a juízo prévio do Ministério Público, se não desvirtua o instrumento, no mínimo restringe o alcance. E tenho certeza que a ideia não é essa, nunca foi essa. Então, o julgador ficar jungido a qualquer juízo prévio de valor do Ministério Público, mesmo de contas, é algo que a gente deve ver com muito cuidado. Embora que, se adotemos alguma medida de esponte própria, que essa decisão, este processo, deva ser encaminhado o mais depressa possível ao Ministério Público, a fim de que ele possa se manifestar a respeito, inclusive sugerindo mudanças, ou não concordando, alterações, ou alargamento da medida tomada. Parece-me que isso que acontece, em regra, na seara da aplicação prática do instrumento, salvo algum equívoco cometido por mim. Excelência, eu estava aqui escutando as narrativas e me surgiram algumas dúvidas. Essa representação, denúncia, é com relação à contratação para a ação de busca desse valor do precatório. Se é com relação ao que você falou do município, eu pergunto, o município contratou diretamente o escritório, não foi através da AMA? As duas perguntas iniciais, senhor relator. Bom, o que se extrai preliminarmente, naturalmente, em referendado, vai ter a instrução de melhor juízo, mas o que se extrai da denúncia é que o município tinha sido contratado por um escritório de advocacia. Diretamente pelo município. Diretamente pelo município.
o município operou, enfim, e conseguiu que o precatório fosse, inclusive, depositado em favor do município. Tá, ele foi buscar aquele precatório inicial. Isso. Tá, ação de conhecimento, tudo. Ele foi depositado. E nesse momento, já depositado, aí sim o prefeito que sucedeu cancelou o contrato daquele escritório e contratou aquele outro escritório. Só para executar. Só para Da continuidade. dar continuidade, mas parece que já estava depositado, Ambos os inclusive. escritórios foram contratados só para executar. Estão executando Pela leitura, dá a entender que Só para execução. só para execução. só para execução. A- Tá. A utilização é do título da AMA, estão fazendo a execução provisória do título da AMA. Agora ficou mais claro, que eu estava com essa dúvida. Exatamente. Eu acho que eu não tenho mais. Dá só essa. Então, continua a discussão. Conselheiro substituto Sérgio. Senhora presidente, senhor conselheiro relator, senhores conselheiros, eu procurei ouvir atentamente a palavra do Ministério Público de Contas e bem como a relatoria de Vossa Excelência, e só para ficar bem claro, assim, e também para não deixar dúvida, o Ministério Público de Contas alega que o presente processo não passou lá no Ministério Público para... Porque a medida cautelar, ela foi dada, a medida cautelar monocrática foi dada sem que o processo tivesse sido encaminhado ao Ministério Público para manifestação. tem uma medida cautelar, então... Foi uma medida anteriormente. cautelar que foi concedida. Para refrendar. Foi concedida uma medida cautelar inicialmente e posteriormente o processo foi encaminhado ao Ministério Público. O Ministério Público fez deu seu parecer e o processo está vindo a pleno para eventual, para referendar a cautelar concedida ou em outros termos, caso o plenário entenda que a cautelar pode ser concedida em outros termos. Compreendi. O relator, anotei aqui que Vossa Excelência pugna pela suspensão, né, do decreto lá que contratou inicialmente o escritório, e daí posteriormente essa suspensão contrata um outro escritório também da mesma forma, por inexigibilidade de licitação, não é isso? Melhor explico. Sim. Melhor explico. O primeiro escritório contratado já foi, por esta corte, avaliado esse contrato. Ele já esteve em discussão. E este primeiro contrato foi solicitado, a decisão do tribunal é que arquivar a denúncia contra ele, por entender, inclusive, da relatoria originária da presidente Rosa, a presidente Rosa, que ela foi a relatora desse processo. E esse processo foi considerado regular por este tribunal. Já tinha sido julgado. Não, mas não houve julgamento de mérito da contratação. Não. O que houve foi a negativa. Não houve nem segmento na representação do Ministério Público. Foi arquivado de pronto. Não foi nem pedido os autos da contratação do escritório. É isso que está sendo sustentado no parecer também. Que o Tribunal de Contas ainda não emitiu juízo de mérito sobre a contratação do primeiro escritório, que é o escritório Castro e Dantas. Inclusive assim, no decreto do prefeito atual, que anulou o antigo contrato, ele coloca, inclusive, que a contratação ocorreu sem a formalização de qualquer processo de contratação. Então, apesar de haver um representante nesse processo, o Ministério Público entende que deve ser chamado, todos, né, os dois, que seja analisado nesse processo a legalidade das duas contratações. Perfeito. Mas o que eu sustento nesse momento é que esse primeiro contrato foi arquivado, da denúncia contra esse escritório, e o prefeito novo, ao assumir, ele resolveu cancelar este contrato e imediatamente contratar outro escritório nos mesmos padrões, com os mesmos percentuais, para fazer o mesmo serviço. O que é que nós entendemos a priori, no primeiro momento, é que, em sendo
desta feita, há uma fragilidade de o município precisar pagar o mesmo serviço por duas vezes. Né? Por 2 vezes, mesmo que entendamos que em algum momento achemos que, digamos, os percentuais estejam elevados, enfim, mas é um risco iminente de o município ser levado, inclusive, por decisões judiciais, a pagar 2 vezes a 2 escritórios pelos mesmos serviços prestados. Essa é uma das ponderações. Bem, senhora presidente, eu gostaria de informar que eu, em uma outra oportunidade, quando substituía, já apreciei essa situação. Acho que foi um outro, eu não me recordo agora qual era o município, mas, então, assim, eu já tenho conhecimento, assim, do que se trata, digamos, com relação a contratação desse serviço para reaver verbas do antigo Fundef, né, de precatórios. E, na oportunidade, lá eu tratando dessas verbas, eu assentei na minha decisão lá que esses recursos são recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino. Eu sei que ao final aqui saiu uma decisão do colegiado, né, que eu até chamei na época de híbrida, porque ela vinculava 25% ao ensino e depois destinava outra parte, ficava o gestor liberado para aplicação desses recursos em outras funções do governo, e daí por diante. Eu queria fazer um alerta que recentemente, tanto o TCU quanto agora mais recentemente o STF decidiram nesse sentido de que essas verbas elas são vinculadas à educação. Então, eu penso inicialmente, independentemente do rumo que tomar essa decisão, se tiver que pagar esses serviços advocatícios, o município fica impedido de pagar esse serviço com recursos do precatório, porque assim decidiu o STF. Né? Então, isso é muito importante com relação a esse processo. Eu chamo a atenção porque esse processo vai provavelmente para apuração dessas denúncias, né, que eu chamo de denúncia e não representação, e ao final, se esse pleno decidir que um ou outro escritório aí tem o direito a receber pelos serviços prestados, que esses recursos não saiam desses precatórios, né, em respeito a essa decisão do STF. Essa é a primeira, digamos, é o primeiro ponto que eu chamo a atenção. O segundo ponto que eu também discuti lá naquela época, que trata desses serviços, que eu também entendia lá que a gente acabou tratando dessa questão, que esses serviços, assim, acompanhando também o Ministério Público de Contas nesse entendimento, que não se trata, assim, de um serviço de natureza complexa ou notória especialização para que se exija a contratação de um escritório para simplesmente a execução dos precatórios. Então, se a prefeitura lá, se nela existisse uma procuradoria com profissional competente para realizar esse serviço, acreditamos que isso aí poderia ser feito lá pelo município. Então, se for... quero também assentar que o nosso entendimento foi nesse sentido também, acompanhando o Ministério Público de Contas. Eu só chamo a atenção, se eu não me engano, eu anotei aqui que o Ministério Público de Contas pugna pela suspensão da contratação, ou melhor, do contrato, né? Eu só chamo a atenção que essa suspensão, o tribunal poderia, no caso, ao final, né, numa decisão do tribunal, que essa suspensão seria no sentido de suspender o pagamento desse serviço, mas não suspender o contrato por impossibilidade mesmo de competência do tribunal para tal.
ou até determinando ou recomendando ao gestor que proceda essa suspensão, mas não fazê-la. Eu chamo a atenção disso porque, se eu não me engano, eu vi nesse sentido. Bem, só recapitulando, senhor conselheiro relator, a sua decisão, ela é no sentido, no entendimento de suspender aquele decreto, apurar os fatos, é isso? Né? Apurar os fatos e ratificar a liminar concedida. Essa liminar foi concedida pelo Tribunal de Justiça aqui do Estado, é isso? Monocrática. Solicitando a ratificação da nossa liminar com relação à suspensão. Ah, suspensão. Desse a liminar que... Ok. Eu apenas fiz uma referência, apenas em en passant, que não está no processo, de que a Justiça já concedeu essa liminar no mesmo sentido da decisão monocrática que é utilizada por essa relatoria. Ok, senhora presidente, eram essas dúvidas. Obrigado. Então, continua a discussão. Então, passamos à votação. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente, com o relator. Conselheiro substituto Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Excelência, eu peço venha aos colegas, eu entendo que as contratações, elas têm um regramento legal, apesar do tribunal vir se manifestando, no meu entender, de forma equivocada quanto aos recursos dos precatórios do Fundef, gerando mais insegurança jurídica do que outra coisa, na verdade. Eu entendo que, nesse caso, assiste razão ao Ministério Público quanto à questão de necessidade. Eu acho que bem se pode aplicar aqui a informação trazida pelo conselheiro Sérgio da questão da suspensão de eventuais pagamentos, para que se verifique, inclusive, o tribunal possa, em definitivo, exercer o seu munus constitucional de verificar no procedimento administrativo instaurado, se esta contratação ela obedeceu aos requisitos legais. Aí, nesse sentido, Excelência, e até para manter coerência no meu posicionamento, eu divido das opiniões dos colegas. Então, é aprovado com o voto contrário, entendimento contrário do conselheiro Anselmo Brito. Continua com a palavra o conselheiro Fernando. Senhora presidente, para essa sessão eu não tenho mais processo a relatar. Pela ordem para relatar, o conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público, eu tenho inicialmente 44 processos e eu gostaria, primeiramente, de pedir a retirada de pauta do processo TC 7767/2015, tendo em vista um erro na publicação, tá? Um erro na publicação da pauta. Quanto aos demais, eu vou fazer a leitura em lista, são processos todos eles de FUNCONTAS, em todos não houve a defesa por parte do gestor e eles são pelo envio intempestivo do SICAP, seja referente ao exercício financeiro de 2014 ou ao exercício financeiro de 2015. São os processos, então, no TCAL número 4571/2015, tendo como gestor o presidente da Câmara Municipal da Barra de Santo Antônio, pelo envio intempestivo da sexta remessa do SICAP de 2014. Processo TC 4572/2015, tendo como gestor o prefeito do município de Barra de Santo Antônio,
pelo não envio da sexta remessa SICAP 2014. Processo TC 7732/2015, tendo como gestor o presidente da Câmara Municipal de Barra de Santo Antônio, pelo não envio tempestivo da quarta remessa do SICAP/2014. Processo TCAL 4581/2015, tendo como gestor o secretário municipal de Educação de Barra de Santo Antônio, pelo não envio tempestivo da sexta remessa do SICAP/2014. Processo TCAL 14.278/2015, tendo como gestor o presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Barra de Santo Antônio, pelo não envio tempestivo da quarta remessa do SICAP/2014. Processo TCAL 14.282/2015, tendo como gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Jequiá da Praia, pelo não envio tempestivo da quarta remessa do SICAP/2014. Processo 4424/2015, tendo como gestora do Fundo Municipal de Saúde de Maceió, pelo não envio da sexta remessa do SICAP/2014. Processo TCAL 6562/2015, tendo como gestora a presidente do Instituto de Previdência de Maceió, pelo não envio tempestivo da sexta remessa do SICAP do exercício de 2014. Tenho também o processo TCAL 1870/2015, tendo como gestor o presidente do Fundo Municipal de Ação e Cultura de Marechal Deodoro, pelo não envio tempestivo da segunda remessa do SICAP referente ao exercício de 2014. Processo TCAL 4372/2015, tendo como gestor o presidente do Fundo Municipal de Educação de Marechal Deodoro, pelo não envio tempestivo da sexta remessa do SICAP/2014. Processo TCAL 4373/2015, tendo como gestor o presidente do Fundo Municipal de Assistência Social de Marechal Deodoro, pelo não envio tempestivo da sexta remessa do SICAP/2014. Processo TCAL 4374/2015, como gestor, o presidente do Fundo Especial da Procuradoria do Município de Marechal Deodoro, pelo não envio tempestivo da sexta remessa do SICAP/2014. Processo TC 4422/2015, tendo como gestor o presidente da Fundação Municipal de Aposentadoria e Pensão de Marechal Deodoro, pelo não envio da sexta remessa SICAP referente ao ano de 2014. Processo TC 4574/2015, tendo como gestor o prefeito municipal de Marechal Deodoro, pelo não envio tempestivo da sexta remessa do SICAP/2014 também. Processo TCAL 6266/2015, tendo como gestor o presidente da Fundação Municipal de Ação Cultural de Marechal Deodoro, pelo não envio da sexta remessa do SICAP/2014. Processo TC 6268/2015, tendo como gestor o presidente do Fundo de Aposentadoria e Pensão do município de Marechal Deodoro, pelo não envio tempestivo da sexta remessa do SICAP referente ao ano de 2014. Processo TC 6269/2015, tendo como gestor o presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Marechal Deodoro, pelo não envio tempestivo da sexta remessa do SICAP referente ao ano de 2014. Processo TC 6272/2015, tendo como gestor o Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito do município de Marechal Deodoro, pelo não envio tempestivo da sexta remessa do SICAP referente ao exercício de 2014. Tenho também o processo 14.651/2015, tendo como gestor o presidente da Fundação Municipal de Ação Cultural de Marechal Deodoro, pelo não envio da quinta remessa do SICAP referente ao exercício de 2014. Processo TC 14.652/2015, tendo como gestor o presidente do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão de Marechal Deodoro, pelo não envio tempestivo da quinta remessa do SICAP/2014. Processo TC 14.655/2015, tendo como gestor o Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito de Marechal Deodoro,
pelo não envio da quinta remessa do SICAP referente ao exercício de 2014. Processo TC 6264/2015, tendo como gestor o presidente do Fundo Municipal de Previdência Própria de Murici, pelo não envio da sexta remessa do SICAP /2014. Processo TC 4341/2015, tendo como gestor o presidente do Fundo Municipal de Educação de Paripoeira, pelo não envio tempestivo da sexta remessa do SICAP referente ao ano de 2014. Processo TCAL 4333/2015, tendo como gestor o presidente do Fundo Municipal de Saúde de Paripoeira, pelo não envio tempestivo da sexta remessa do SICAP referente ao ano de 2014. Processo TCAL 4576/2015, tendo como gestor o prefeito do município de Paripoeira, pelo não envio tempestivo da sexta remessa do SICAP /2014. Processo TCAL 4328/2015, tendo como gestor o presidente do Fundo Municipal de Educação de Pilar, pelo não envio da sexta remessa do SICAP referente ao exercício de 2014. Processo TCAL 7748/2015, tendo como gestor o presidente do Fundo Municipal de Educação de Pilar, pelo não envio da quarta remessa do SICAP referente ao exercício de 2014. Processo TCAL 14.657/2015, tendo como gestor o presidente da Companhia de Água e Esgoto Sanitário do município de Pilar, pelo não envio tempestivo da quinta remessa do SICAP referente ao ano de 2014. Processo TC 14.658/2015, tendo como gestor o presidente do Fundo Municipal de Previdência Própria de Pilar, pelo não envio tempestivo da quinta remessa do SICAP referente ao exercício de 2014. Processo TCAL 6349/2015, tendo como gestor o presidente do Fundo Municipal de Previdência Social de Piranhas, pelo não envio tempestivo da sexta remessa do SICAP referente ao ano de 2014. Processo TCAL 5687/2015, tendo como gestor o prefeito do município de Poço das Trincheiras, pelo não envio tempestivo da sexta remessa do SICAP ano 2014. Processo TC 5703/2015, tendo como gestora a secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto de Poço das Trincheiras, pelo não envio tempestivo da sexta remessa do SICAP /2014. Processo TCAL 5711/2015, tendo como gestora a presidente do Fundo Municipal de Assistência Social de Poço das Trincheiras, pelo não envio tempestivo da sexta remessa do SICAP referente ao ano de 2014. Trago também o processo TCAL 4322/2015, tendo como gestora a presidente do Fundo Municipal de Assistência Social de Roteiro, pelo não envio tempestivo da sexta remessa do SICAP referente ao ano de 2014. Processo TC 4578/2015, tendo como gestor o prefeito municipal de Roteiro, pelo não envio da sexta remessa do SICAP /2014. Processo TC 4587/2015, tendo como gestora a secretária municipal de Educação de Roteiro, referente ao não envio tempestivo da sexta remessa do SICAP /2014. Processo TC 7827/2015, tendo como gestora a secretária municipal de Educação de Roteiro, pelo não envio tempestivo da quarta remessa do SICAP /2014. Processo TCAL 4317/2015, tendo como gestora a presidente do Fundo Municipal de Saúde de Santa Luzia do Norte, pelo não envio da sexta remessa do SICAP /2014. Processo TC 4318/2015, tendo como gestora a presidente do Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Luzia do Norte, pelo não envio tempestivo da sexta remessa do SICAP /2014.
processo TC 4319/2015, tendo como gestora a presidente do Fundo Municipal de Educação Básica de Santa Luzia do Norte, pelo não envio tempestivo da sexta remessa do SICAP/2014. Processo TC 4579/2015, tendo como gestor o prefeito do município de Santa Luzia do Norte, pelo não envio tempestivo da sexta remessa do SICAP/2014. E, por fim, o processo 7761/2015, tendo como gestora a presidente do Fundo Municipal de Saúde de Santa Luzia do Norte, pelo não envio tempestivo da quarta remessa do SICAP/2014. Em todos os processos, os gestores se mantiveram inertes, fato que justifica a não tramitação destes processos pelo Ministério Público de Contas na forma da resolução número 10/2011, e voto no sentido de aplicar a multa no valor de 100 UPFAUs, com fundamento nos artigos 45 e 48, inciso 3, da Lei 5.604/94 e nos artigos 203 e 206 do Regimento Interno desta Egrégia Corte, pelo descumprimento dos prazos de remessa estabelecidos na Instrução Normativa número 02/2010. Voto também no sentido de cientificar do inteiro teor da decisão para proceder no prazo máximo de 15 dias ao pagamento da multa que lhe foi imposta por este tribunal. Voto no sentido também de alertar de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado e em cientificar a direção do FUNCONTAS para o cumprimento desta deliberação. Como voto, Excelência, apenas acrescentando que esses processos fazem parte da pauta da semana passada e que eu pedi a migração para a sessão de hoje. Então, com a palavra, o Ministério Público. Tendo em vista que nos processos relatados, apesar de regularmente notificados, os gestores sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público opina pela aplicação das multas. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Rodrigo. Passamos à votação. Conselheiro substituto Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovados. Senhora presidente, eu trago também para julgamento o processo FUNCONTAS TC número 6273/2015, que possui como gestora a presidente do Fundo Municipal de Previdência Própria de Pilar, pelo não envio da sexta remessa do SICAP referente ao exercício financeiro de 2014, todavia, tendo em vista o fato de tramitar nesta Corte um processo com o mesmo objeto, que é o processo número 4327/2015, eu trago como proposta de voto o arquivamento desse segundo processo. Como voto, Excelência. Com a palavra, o Ministério Público. Tendo em vista a duplicidade do processo pelo mesmo fato, o Ministério Público também opina pelo arquivamento do presente processo. Em discussão, passamos à votação. Conselheiro substituto Sérgio. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Eu mudei a ordem. Foi na... Tendo em vista as razões do relator, acompanho. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Senhora presidente, eu tenho mais um processo, este da pauta de hoje, que se trata de um balanço geral, prestação de contas. Todavia, tendo em vista a necessidade de fazer algumas adequações ao meu voto, eu estou pedindo o adiamento para a próxima sessão do processo. Então, atendido o pedido do conselheiro Rodrigo. Qual o número, por favor, conselheiro? Da pauta de hoje é o processo número 5190/2009. 5190 de 2009. Continua com a palavra, conselheiro. Senhora presidente, eu trouxe para não estar pautado, esse processo é da relatoria do conselheiro Fernando Toledo, no qual eu fui designado para ser o relator para o acórdão.
E eu estou trazendo o processo para conferência e assinatura de Vossa Excelência, tendo em vista que o acórdão ele foi elaborado nos termos em que foi votado na sessão. Deixa eu ler aqui. Na sessão, eu não tenho aqui a data da sessão, mas dia 5? A última foi a última? Não, não foi a última não, foi da semana antepassada. Então estou trazendo para Vossa Excelência Sim. para conferência e assinatura nos termos em que foi votado. Aqui neste plenário. Tá bem. Então, conselheiro, o Ricardo, por favor, você me traz. Continua ainda a palavra com o conselheiro Não Rodrigo. tenho mais pauta, Excelência. Então, pela ordem, para relatar o conselheiro substituto Sérgio. Senhora presidente, não tem um processo para relatar nessa sessão. Conselheiro Anselmo Brito, para relatar. Senhora presidente, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público, oficial junto à Corte de Contas, Excelência, estou trazendo um voto vista com relação ao processo 5201 de 2009, da relatoria do Dr. Rodrigo. Excelência, é um processo de prestação de contas, prefeito do município de Porto das Trincheiras, exercício financeiro de 2008. Os autos, nos autos consta relatório da diretoria competente, AFDEFAFON, do senhor Rogério Tavares Lima, à época técnico de contas, hoje analista de contas, e do senhor Fernando Antônio Souza Pugliese, auxiliar de contas, que conclui, né, que a prestação de contas não se encontra em condições de merecer parecer favorável, pois apresenta algumas situações que precisam ser regularizadas e esclarecidas, tanto nas receitas das transferências, quanto nas despesas orçamentárias apresentadas no balanço orçamentário. Esse processo nos pertence à relatoria do Dr. Rodrigo, que, na época, atua conselheirando a Raquel Ribeiro Sampaio, que ainda decisão simples 4 de 2016 diligenciou para que, no prazo de 15 dias, acontecessem as explicações quanto ao item 4º do seu decisório, onde constatou o descumprimento do artigo 212 da Constituição Federal de 88, aplicando apenas 16,65% em educação, déficit orçamentário de quase R$800 mil, não envio dos anexos 6, 7, 8, 9 e 16 exigidos pela Lei 4.320, ausência da LDO e da relação dos repasses do DODESO ao Poder Legislativo Municipal, dentre outros. Por meio do termo de juntada 2563, a interessada remeteu à Corte os documentos justificativos que entendeu pertinentes no sentido de atender a diligência promovida pela adulta conselheira. Na sessão do dia 28 de agosto, o conselheiro relator, Dr. Rodrigo, apresentou parecer prévio recomendando ao Poder Legislativo, quando do julgamento, que este fosse feito pela regularidade com ressalvas em virtude das situações dispostas no item 28 do seu voto, que basicamente foram as seguintes: não envio do PPA 2006 a 2009, descumprindo essa normativa número 2 de 2003, autorização para abertura de créditos suplementares em até 80% do previsto no orçamento, autorização no artigo 4º da LOA para abertura de crédito fora do limite apontado no item anterior, nas seguintes destinações: atender a insuficiência de dotações do grupo de pessoal em cargos, atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, atender a despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito, convênios, atender a insuficiência de outras despesas de custeio de capital consignadas em programas de trabalho relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, incorporar os saldos financeiros apurados em 31 de dezembro de 2008 e excesso de arrecadação de recursos vinculados aos fundos especiais e do FUNSERP. Realização de receitas de 13,5 milhões e execução de despesas de 14,2 milhões, resultando em déficit de aproximadamente R$745 mil.
constando do parecer que a resposta da gestora foi no sentido de que o referido déficit foi decorrente de superávit de 1.200.000